Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 185 da biografia de São Bernardino de Sena, escrita por Paul Thury d'Anjam. Nós estamos na parte 4 do capítulo em que o autor nos conta sobre a participação do nosso santo em toda a questão da ordem de São Francisco de estrita observância, capítulo 5 do livro. Não se deve, todavia, acreditar que os observantes encontrassem em toda parte favor e benevolência. Incorreram no desagrado de um poder que passava então por temível, o dos humanistas. Lembra que nós estamos aqui no inicinho, finalzinho da Idade Média, inicinho da Renascença, né? Sobretudo na Itália. Né? Um dos mais célebres, senão dos mais estimáveis dentre estes humanistas, Pódio, não perdia nenhuma ocasião de excitar o desprezo dos frati, sobretudo dos que se chamavam observantes. Não cessava de falar contra, abre aspas, esses vagabundos, os circulatores, que se veem em toda parte, sórdidos, de cabeça inclinada contra esses importunos ladradores, os molestos latratores. Deixa eu só achar aqui uma. A crer o que diz, eles não passam de grosseiros bufões, ignorantes, cujo sucesso se deve somente a uma mímica de macacos e pulmões inesgotáveis. São hipócritas, sedentos de lucros, que almejam não só a conversão dos pecadores, mas o favor público. Acusa-os de semear escândalos e de formar menos, abre aspas, uma congregação de religiosos do que uma oficina de crimes, fecha aspas. Seu pudor, e pelas suas obras sabe-se em quem consiste, o impede de contar mais explicitamente os atos desonestos dos frades. Não deixa de incluir nominalmente Bernardino nesses ataques, sem poder contestar sua eloquência e o êxito de suas prédicas. Censura-o de prezar mais seu próprio louvor do que o bem das almas. Então, esse era o Pódio, né? Então, aqui ele cita a obra do Pódio em que isso é dito, né? Qual a razão desta animosidade? Se entre os frati alguns havia cuja rudeza, um tanto inculta e grosseira, podia chocar os espíritos finos, não era, de certo, o caso de Bernardino e de seus principais companheiros. Em sua juventude, nosso santo estudara com proveito as belas letras. A crer em um seu contemporâneo, entregara-se algum tempo à procura de antigos manuscritos. Embora atraído mais tarde pelas ciências sagradas, não era avesso à cultura profana. Nem se acha em suas obras a inquietação despertada então em outros religiosos, pela importância dada aos autores pagãos na formação dos espíritos. Em seus sermões,
nada transparece das advertências que esse perigo sugeriria, pouco antes, a João Dominici, nem dos anátemas que mais tarde brotaram dos lábios de Savonarola, pelo mesmo motivo. Bernardino mantém, aliás, relações amistosas com vários humanistas célebres. Ambródio Traversari, Leonardo Giustiniani, Francesco Babar, Guarino de Verona. Dois outros humanistas, Barbeus de Sena e Mafeus Védios, viriam a ser seus biógrafos. Um de seus discípulos preferidos, que ele recomendava aos senenses como o mais caro de seus filhos, e que devia tornar-se um dos chefes da observância, Alberto de Sarteano, era um brilhante aluno de Guarino. Depois de feito religioso e pregador, ele continuou a estudar o grego com seu mestre. Quando encontrava letrados desse valor entre os frades, Bernardino cuidava, sem dúvida, de os formar à humildade monástica. Neste intuito, colocava-os sob a direção de religiosos que somente eram sábios nas coisas de Deus e na vida interior, mas não os desviava de uma cultura que, bem dirigida, parecia-lhe ser um auxílio para o seu apostolado. Sob o ponto de vista das letras, Pódio não podia, portanto, levantar a menor queixa contra Bernardino e seus companheiros. Sua antipatia tinha outra causa. Libertinos de costumes e de espírito, epicurianos e céticos, sonhando mais ou menos a volta do mundo ao paganismo, deviam ser necessariamente inimigos nos que eram, por sua vida, por sua doutrina, por sua palavra, por seu aspecto apenas, a personificação mais real, poder-se-ia dizer mais provocante, do ascetismo e da penitência. Incidentes ocorriam às vezes que avivavam uma oposição enraizada. Por isso, em 1429, Pódio censurava acremente Bernardino de dedicar-se a fundar um convento perto de Florença, num lugar encantador em que o retórico recordava-se de ter tido agradáveis reuniões com belos espíritos. Que tal lugar fosse doravante moradia de miseráveis frati, o indignava como uma profanação e esforçava-se a todo transe em Roma por obter uma interdição. Troava raivosamente contra estes religiosos culpados de escolher para instalar-se lugares tão aprazíveis. Aqui tem uma expressão em latim, loca amena voluptuosa, omni referta iuncundidate. Lugares agradáveis, voluptuosos, cheios de todas as delícias. Por maior que possa ter sido, então, a influência de um Pódio, seus ataques parecem ter se quebrado contra a reputação de Bernardino e de seus companheiros. Antes prejudicaram seu autor. Estes, às vezes, via-se atrapalhado diante do escândalo que ele mesmo causara. Procurava então desculpar-se e chegava a prestar à virtude, à ciência e à eloquência de Bernardino ou de Alberto de Sarteano um testemunho ao qual sua animosidade dava um valor particular. Então aqui também ele cita a peça escrita de Pódio, onde ele presta esse testemunho, né? Filelfo, outro humanista, então em guerra declarada por seus escritos com Pódio, aproveitava em suas sátiras esses recuos para denunciar a indignação geral o homem capaz de caluniar gente tão santa. O que, aliás, não impediu que ele,
no fundo tão bom, no fundo tão bom como o pódio, procurasse atacar também Bernardino e os frades menores, no que não foi melhor sucedido que seu antagonista. Terminamos aí o item 4. Então, o ataque, note que esses humanistas, eles têm um papel que hoje nós podemos entender como o papel dos intelectuais, né? Os tais intelectuais modernos, né? Da inteligentícia moderna, né? Aqueles que homens de grande competência, né? Não é o caso dos intelectuais hoje, mas na Idade Média, homens de grande competência e de grande retumbância na sociedade, né? Seus escritos, né? Na sociedade letrada, né? Item 5 agora. Quanto mais os mosteiros da observância se multiplicavam e tomavam importância, tanto mais impunha-se urgente e difícil o problema de conciliar sua existência com a unidade da ordem franciscana. Submetê-los pura e simplesmente à hierarquia comum, toda ela entregue aos conventuais, era expô-los a serem manietados, perseguidos. Subtraí-los a essa hierarquia era ingressar num caminho que parecia dever conduzir à separação. A questão, desde muito pendente, dera lugar a não poucas hesitações, contradições, sem receber solução definitiva. Nas horas em que prevalecia o espírito de conciliação, instituía-se entre as casas da observância e as autoridades superiores da ordem, vigários pertencentes à reforma, porém escolhidos pelo ministro-geral e dependendo unicamente dele. A extensão de seus poderes era muito variável. No princípio do século, Estroncônio fora vigário-geral para todos os observantes da Itália. Em 1421, Bernardino aparecia um momento como exercendo as funções de vigário para as províncias de Toscana e de São Francisco. Na França, depois de conflitos muito agudos, os observantes tinham conseguido, em 1415, do Concílio de Constança, uma independência melhor garantida. Os vigários, que escolhiam eles mesmos, não podiam deixar de ser aceitos pelas autoridades conventuais. Esta regra, porém, não se estendeu à Itália, onde a instituição dos vigários continuou à discrição do ministro-geral. Enquanto a observância contara apenas um punhadinho de religiosos obscuros, os conventuais julgaram sem consequência conceder-lhe uma certa autonomia. O caso, porém, mudara de figura, com o imenso desenvolvimento que tomara. Parecia, então, muito de recear que a autonomia, de fato, fosse um encaminhamento à cisão do direito. Martinho V, posto que pessoalmente favorável aos reformados, preocupara-se com esse perigo. Por isso, fora levado à possibilidade de propor aos observantes a aceitação do governo dos conventuais, sob a condição de obter destes uma mais exata aplicação da regra. Sentia-se tanto mais inclinado a procurar nesta via a solução do problema, que um dos principais discípulos de Bernardino, João de Capistrano, a ela mostrava-se favorável. Convocou, portanto, em 1430, em Assis, um capítulo da ordem. O ministro-geral, Antônio de Massa, suspeito de favorecer o relaxamento, foi deposto e substituído por Guilherme de Casale, homem piedoso, que diziam amar os observantes. Estes renunciaram, então, a seus vigários particulares. Em conferências em que João de Capistrano parece ter exercido uma ação preponderante, estatutos foram redigidos, chamados Estatuta Martiniana,
que tinham por principal objetivo reprimir os abusos dos mosteiros conventuais. Estatuta Martiniana, né? Muito provavelmente porque foi feito sob o império de Martinho, né? Martinho V. Tinham por principal objeto reprimir os abusos dos mosteiros conventuais, sem fazê-los voltar à estrita regra. Aproximavam-nos dela. Quanto aos observantes, ficavam livres de viver a seu modo e eram recomendados à benevolência dos superiores. Estes estatutos, submetidos ao capítulo, foram aprovados por aclamação e João de Capistrano foi estabelecido sócios do ministro-geral para zelar por sua execução. Então veja que isso são todos movimentos, né? Administrativos políticos, né? Para manter a integridade da ordem e mesmo assim não prejudicar os observantes, né? A ilusão deste tocante acordo não devia durar muito. Algumas semanas não tinham decorrido, já muitos conventuais achavam a carga pesada demais, sentiam um compromisso tomado numa hora de entusiasmo e solicitavam dispensas da prática, né, dos observantes. O ministro-geral, posto que de coração com os fervorosos, receava entristecer e descoroçoar os tíbios. Em seu embaraço, relaxava a execução dos estatutos. Daí a queixa dos observantes, que viam, desta forma, escapar-lhes o que constituía a compensação de seu sacrifício, pedindo a volta à organização anterior dos vicariatos. Entre os dois partidos, a contradição e a discórdia renasciam mais vivas do que nunca. Então, os observantes tinham vigários particulares, né? Que os protegiam do geral da ordem, que era normalmente um conventual, né? Então eles se protegiam elegendo vigários locais, né? Nesse ínterim foi que Eugênio IV sucedeu a Martinho V em 1431. Atendeu às reclamações dos observantes, o Eugênio IV, né? Enquanto experimentava impor aos conventuais a execução dos Statuta Martiniana. Permitiu aos observantes reunirem-se em um capítulo à parte e concedeu-lhes, em princípio, o restabelecimento de seus vigários, tais como existiam antes do capítulo de Assis. Voltou à coisa anterior, né? Não parece, todavia, que este restabelecimento se tenha realizado logo. Provavelmente por causa das resistências dos conventuais, Foi somente em julho de 1438 que o ministro-geral Guilherme de Casale, tendo adoecido em Sena, decidiu-se a dar satisfação aos observantes. Nomeou um vigário-geral com plenos poderes para governar, em seu lugar, toda a observância italiana e confiou esta missão ao religioso que os partidários da regra estrita escolheram, a Bernardino. O Papa, que há muito desejava esta medida, apressou-se em aprová-la. Então, veja que nós chegamos aqui nesse ponto aquele ponto em que nós começamos esse capítulo. Vou relembrar para vocês aqui. O autor se viu forçado a dar essa história toda para chegar exatamente a esse ponto onde ele iniciou o capítulo. Vou relembrar aqui para vocês. O primeiro parágrafo do item 1 do capítulo, né? Tá certo? Fala lá, página 172 do livro, que é o início do capítulo 5.
Depois de ter consagrado cerca de 3 anos em sua cela da Capriola à redação de seus sermões, Bernardino retomou em 1436, com um ardor que nem a idade nem um cansaço podiam esfriar, sua vida errante de missionário. Ansiava por atender às chamadas que, durante seu retiro temporário, lhe tinham sido dirigidas de várias regiões da Itália. Mal empregara, porém, 2 anos em excursões apostólicas, cujo itinerário seria difícil precisar, quando, muito a contragosto, viu-se de novo afastado. Em 1438, foi investido com o título de vigário-geral do governo de todos os conventos da estrita observância na Itália. Então, assim, o nosso autor começa o capítulo, mas ele se sente, né, obrigado a dar ao leitor, né, toda uma história dessa observância desde o início, desde da fundação da ordem, né? Já houve essa, digamos assim, essa divisão, que não era exatamente a que tinha em 1438, mas era uma divisão entre um grupo de monges que se dedicavam ao cumprimento mais rigidamente das regras da ordem, e um outro grupo que se aplicava a um cumprimento menos estrito, mais relaxado da ordem, né? Na época inicial da ordem, esses predecessores dos observantes, como nosso autor nos contou, caiu naquela heresia do joaquinismo, né? Joaquim de Fiore, e ele contou toda a história aqui, não é? Mas depois, pouco a pouco, no século XIV, esses frades da regra mais estrita foram se afastando dessa heresia e se tornando realmente uma ordem que a gente costuma falar reformada, né? Uma ordem mais estrita, que ficou sendo chamada de estrita observância, né? Então, o nosso autor contou casos também desses mesmos conflitos entre os observantes e os conventuais em outros países, né? França, Alemanha, e na Itália o desenvolvimento foi esse: tentativas de compor conventuais e observantes, tentativas políticas e administrativas para não rachar, né, a ordem franciscana em duas, né, a diplomacia do Vaticano para tentar resolver essas coisas, e enfim, né, no meio de tudo isso, em 1438, o nosso santo, né, se liga, né, a toda essa questão. Não que ele não tivesse ligado, mas agora com um cargo, né? E conhecendo, né, como a gente já conhece o nosso santo, para que ele tenha aceitado participar, né, desse cargo, né, e ter deixado, né, o seu amado apostolado, né, de pregações, ele deve ter sentido, então, que esse papel era muito importante, né? Era muito importante. E eu vou parar por aqui a leitura, só lembrando aqui, só fazendo uma última observação sobre aqueles inimigos dos observantes, que eram os humanistas, os tais intelectuais da época, né? A gente não deve desprezar o poder que esse pessoal tinha
não só popular, né, mas também junto ao Vaticano. Muitos cardeais, muita gente que estava em torno do Papa temia a língua ferina desses humanistas, tá? E, e eles tinham muita influência, né? Através de uma técnica, né? Que foi usada e foi desenvolvida até a maestria e foi usada com muita competência, né, na Revolução Francesa, que é a técnica do escárnio. Né? Escárnio. Foi usada também pelos jansenistas contra os jesuítas, por Blaise Pascal, né, que escreveu aquela obra chamada. Como é que chamava a obra do Blaise Pascal? Que era uma obra de escárnio, do início ao fim, dos jesuítas, né? Cartas Provinciais. Se não me engano, é esse o título da obra dele, né? Então, o escárnio dos humanistas em relação à nossa religião, ela contou muito, né? E esse escárnio existe até hoje, marcado com uma coisa que hoje existe mais do que existia antigamente, né? Que é o escárnio da ciência moderna em relação às coisas da religião. Né? Então, o escárnio hoje ele se reveste de uma autoridade pública da ciência. Né? Então, o escárnio hoje também tem esse aspecto, né? Mas isso deu muito certo, né? Ao longo dos anos, né? Dos séculos, desde a Renascença, certo? Pois bem, eu vou parar por aqui na página 190, né? E pergunto se vocês têm alguma observação ou comentário a fazer agora, aqui da nossa leitura de hoje. Opa, diga, Cristina. Tudo bom, professor? Tudo bom? O Frei, ele fazia uso da literatura pagã, não é, professor? Fazia, como todos na época, né? Ele menos do que os outros pregadores, né? Ele fazia É, mais citações das escrituras, né? Mas ele, obviamente, conhecia, né? As citações dele era mais de cultura popular, né? mais cultura popular no sentido de incorporar, né, não é incorporar, mas eu acho que é sempre essa ideia, esse estilo, né, de dar à cultura o selo, né, que pode ser recebido daquilo que é a verdade católica. Uhum, E eu lembrei aqui do Clemente de Alexandria, né, exortação aos gregos, e disso, né, que é tão típico da Igreja Católica, que é usar de todos os recursos, né, do conhecimento popular para trazer, né, a realidade, né, a verdade ao entendimento, né, das populações. É, para converter, né? para converter. O São Bernardino era um homem de muitos recursos, né, professor? Muitos. Assim, Recursos intelectuais e de graça, né? exatamente. É interessante, assim, como que durante, quando a gente vai conhecendo,
é como se trouxesse de volta para nós, assim, né, eu sinto assim para mim, o peso de uma pregação, já nesse ambiente que a gente vive, é de uma certa asepsia de palavras, né? E naquela realidade que era muito crua, a gente vê aí a violência das guerras, né? Nem guerras, não, dos desentendimentos dentro de uma só cidade, né? Isso. É. Havia uma crueldade, uma grosseria muito grande, né? E a gente, o que eu falo assim, nós hoje, bom, eu acho que eu não conheço pregação, eu conheço sermão. Pregação, eu acho que tem uma diferença, não é? De um sermão católico dentro da igreja e isso que é a pregação dos frades mendicantes, né? E o São Bernardino, ele traz isso nessa leitura, essa ideia de intervenção crua na realidade social, Isso. aparando conforme a oportunidade o que está acontecendo naquele ponto, naquele local, para trazer populações à conversão. Muito interessante isso, É. né? E aqui o nosso autor, ele enfatiza que ele, quando ia para algum lugar, né, ele, às vezes, antes ou no próprio caminho, ia sabendo das coisas que aconteciam naquele lugar. Quando ele era convidado, né, a pessoa que o convidava, que fazia aquele convite em nome da cidade, também já devia informá-lo da situação que estava lá naquela cidade, né? E às vezes também ele passava alguns dias antes da primeira pregação na cidade, né? Exatamente conversando com as pessoas, né? Com os párocos, com, com os membros da magistratura da cidade, né? Com os administradores da cidade, etc, etc, para saber da situação, né? E ele sempre pregava, né, sobre coisas eternas, obviamente, salvação das almas, etc, etc, mas sempre baseado naquela cidade e naquele momento e naqueles problemas que aquela cidade estava tendo, né? Então ele tinha essa capacidade que os grandes pregadores têm, né, de pegar aquele problema temporal específico da cidade e eternizá-lo, né? E, e analisar aquele problema em relação ao fundo de eternidade, da eternidade de Deus, da eternidade da nossa alma, do futuro eterno que ela terá depois da morte, né? Então, é isso que a igreja sempre teve a excelência de fazer, né? De sempre analisar os problemas reais, atuais, né? Que nós estamos vivendo e colocar esses problemas ao fundo desses problemas o nosso destino eterno. E chamava, né, a conversão não só a população em geral, né, mas também com os administradores, né? Tanto é que depois da saída dele das cidades havia, enfim, a constituição de leis, de portarias, de procedimentos, né, para que aquilo que São Bernardino propôs em relação a um fundo eterno fosse então colocado em prática naquela. Então, a reforma dos costumes, a reformas administrativas, o término de guerras fratricidas, enfim. Né? Então, ele sabia, né, dos problemas de cada local e quando ele ia, ele tentava resolver aquele problema ou aqueles problemas que devastavam aquela comunidade, né? Então, isso é muito bonito, né? Isso é uma coisa extraordinária, né? Enfim, agora em relação à pregação e o sermão,
o que acontecia era que em certa época, né, que durou alguns séculos, esse tipo de pregação, né, não era feita durante a missa, né? Normalmente era feita depois da missa. A missa terminava e aí começava. Então, assim também foi com os sermões do Padre Antônio Vieira, né? Aqueles sermões longos do Padre Antônio Vieira, ele não era feita como homilia, né? Então, sermão, pregação, como a gente fala, não é homilia, né? Homilia é aquela coisa mais sucinta que é feita naquele momento na missa, né? Depois da leitura do Evangelho, né? Mas não era o que ocorria, né, nessas épocas, né? Enfim, havia a missa normal e depois, então, o sermonista pregava dentro da própria igreja, né? Ou como não era o caso do Bernardino, porque ele tinha muito mais gente assistindo o sermão do que a missa, né? Ou então o sermonista, o pregador saía e ia para um palco público, né? Como acontecia com o Bernardino, né? Mas hoje não, quer dizer, hoje não é mais essa prática, né? A prática nossa é de homilias, né? E bem feitas, as homilias são muito efetivas também, né? Enfim. Hoje nós não temos assim, eu falo que é uma estética social que permita uma pregação católica pública, né, professor? Ah, não. As pessoas não dão. Isso aí não existe, não. E houve uma depreciação disso, né, com essa entrada dos evangélicos que tornaram isso assim uma coisa quase que histriônica, né? É. Uma coisa moralista, vazia, né? Não é vazia, mas eu diria assim, arrependei-vos, mas assim, de uma maneira pouco, sei lá, pouco tocante. Eu já ouvi algumas pregações assim de evangélicos e a coisa é meio moralista, meio assim, deslocada de uma possibilidade de trazer a pessoa de volta, né, para... Bom, acho que esse mundo moderno já está muito para além de qualquer possibilidade. É isso mesmo, assim, não tem. Os espaços se fecharam, né, para esse tipo de atividade, porque. Mas os espaços se fecharam nas mentes dos homens, né? E não é mais aceito isso. Não há espaço mental para isso mais, né? Não. Enfim. Hoje só há espaço se houver uma. é, Coisas de 10 minutos, né? Durou mais que 10 minutos, não tem jeito. Então, não há mais a menor possibilidade desses desenvolvimentos extraordinários, né? De um sermão, de uma pregação, daquelas metáforas maravilhosas, daquelas contações de histórias fantásticas, né? Que poderiam mover os corações, né? Hoje o coração está tão endurecido que não se move com nada, infelizmente. É, Mais algum comentário, alguma observação? Pois bem, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Tenham um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima,
rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.